você? Eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui fazer a resenha da segunda biografia que eu li neste ano de 2019 e a biografia da vez é o livro Aprendizados, Minha Caminhada para uma Vida com Mais Significado, escrito pela Gisele Bündchen. Se você estava numa caverna aí nos últimos anos e não sabe quem é Gisele Bündchen, ela é uma Uber model. Na verdade, ela já parou de desfilar e durante muitos anos ela teve uma longa carreira como modelo, uma carreira que se iniciou aos 14 anos de idade. E aí, nesse livro, ela conta um pouco sobre a trajetória da vida dela. Mas antes da gente falar mais sobre isso, se você aí ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo no botãozinho e inscrever-se. Vocês também podem me mandar sugestões de livros, sugestões de temas, pedidos de orientações, o que mais vocês quiserem, através do e-mail afabiporém@hotmail.com, e também podem falar comigo através das redes sociais, tá bom? E quando eu comentei com algumas pessoas que eu tava lendo o livro da Gisele Bündchen, as pessoas às vezes faziam uma cara meio... Sério? Você tá lendo biografia de modelo? Rola um pouquinho de julgamento, e eu vou ser sincera que há uns anos atrás eu também imaginava que carreira de modelo era moleza, que ganhava muito dinheiro e fazia pouca coisa, mas lendo esse livro, se você tem essa visão, você com certeza vai ter uma visão contrária. Porque depois de ler o livro da Gisele, eu não faria tudo que ela faz e fez por todo o dinheiro que ela ganha, porque, para vocês terem uma ideia, ela trabalhava até 350 dias por ano. Se você aí não se lembra, cada ano tem 365 dias, 366 se for ano bissexto, então ela só tinha 15 dias de férias por ano. Porque ela tinha que estar em diversos lugares. E se você aí viaja a trabalho e muitas vezes só conhece o hotel e o escritório onde você foi trabalhar, é mais ou menos assim. Muitas vezes trabalhava-se em diversos lugares, mas não tinha a oportunidade de conhecê-los porque estava lá a trabalho. Mas esse livro ele é muito legal porque a Gisele ela se mostra uma pessoa extremamente consciente. Então é muito legal porque ela vai falando sobre as coisas que ela foi passando na vida e cada aprendizado com essas questões. E é muito legal que já no começo do livro ela deixa muito claro que ela sempre foi uma pessoa muito disciplinada. Então isso acabou sendo a chave para que ela alcançasse o sucesso que ela alcançou. Foi o não desistir, o levantar-se só, que eu já falei aqui em diversos vídeos. E aí, aos 14 anos de idade, olha só que consciência. Ela fala o seguinte, que ela dizia a si mesma: não volto para casa de mãos vazias, não vou desapontar meus pais e minhas irmãs. Vou ralar muito, o máximo que puder, e fazer o que tiver de fazer, mesmo que isso signifique trabalhar dia e noite. E ela trabalhou muito, diversas horas, e ela conta que cada sessão às vezes durava 12 horas e ela voltava e época de desfile ainda tinha que provar as roupas do dia seguinte e ela acabava tendo apenas 4 horas de sono no máximo. Então é uma vida muito complicada, com certeza a gente vê que não é aquele glamour que se imagina, uma vida bastante difícil, você tá sempre se mudando e não ter a família junto com você, não ter sempre as pessoas que você quer por perto. E aí é muito legal que ela vai tomando consciência aos poucos, de acordo ela vai contando a história dela e as coisas que ela ia passando, sobre confiança, sobre você dar importância a você mesmo antes de só viver de trabalho, porque muitas vezes você acaba se desgastando por um trabalho que, se você morrer, vai te substituir em 2 dias. Então, quando a vida dela começou a ficar de uma forma desregrada, com uma alimentação ruim, ela estava fumando, então ela tinha uma vida muito desregrada, nada saudável, foi quando ela começou
a ter alguns problemas de ataques de pânico, que ela percebeu que ela precisava dar um tempo para si mesma, porque senão não ia sobrar Gisele para desfilar em lugar nenhum. E isso é muito interessante, é importante a gente saber qual é o nosso limite, até onde o nosso corpo nos permite ir, porque é aquela coisa, né? Não adianta você ralar, se matar de trabalhar, se quando você tiver juntado aí o valor que você acha que deve juntar para se tornar realizado, você não ter saúde para poder usufruir. Imagina só, você junta dinheiro a vida inteira e quando você pode usufruir, você vai estar usando esse dinheiro para pagar coisas médicas que você foi acumulando no decorrer dos anos. Não é legal, né? E aí, falando sobre isso, num determinado momento ela fala o seguinte: depois que minha filha mais nova nasceu, me dei conta de que precisava mudar completamente minha rotina diária. Meu objetivo era destinar um tempo a cada pessoa e atividade que são importantes para mim. Prioridades. O dia só tem 24 horas, então me perguntei, como seria uma agenda que me permitisse ter tempo suficiente para mim, meu marido, meus filhos e para os diversos projetos que gostaria de realizar no mundo? Para dedicar o amor e atenção que quero dar aos meus filhos, ao meu marido, às minhas irmãs, aos meus amigos e até aos meus cães, em primeiro lugar, preciso suprir as minhas necessidades. Como mãe e esposa, sou eu quem dá o tom emocional da nossa família. Se não estiver me sentindo bem, se estiver estressado ou triste, a família inteira será afetada. E aí, quando eu li isso, a primeira coisa que eu lembrei é, sabe quando a gente vai viajar de avião? Que aí eles falam que em casos de despressurização, máscaras cairão da cabine, e aí eles falam para você primeiro colocar a máscara em você para depois ajudar a outra pessoa, porque se você de repente colocar outra pessoa, você pode acabar não ajudando mais ninguém. Então isso é muito interessante. Às vezes a gente quer ajudar um monte de gente e vai acumulando todas as coisas ruins que a gente vai armazenando das pessoas e no final não cuida da gente mesmo. E aí, se a gente não tá bem, como é que a gente vai conseguir ajudar outras pessoas? Fica difícil, né? E é muito legal que com toda a notoriedade que a Gisele Bündchen foi acumulando ao longo dos anos, quanto mais visibilidade ela foi tendo, mais engajada com causas sociais ela foi se tornando. E isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que querem ficar ricas, milionárias, juntam muito dinheiro e não ajudam ninguém, como se fosse levar quando morresse, sendo que fica tudo aqui e outras pessoas vão ficar aí brigando por dinheiro. Às vezes eu penso muito mal a respeito do dinheiro, porque as pessoas brigam muito por causa disso, né? E é muito legal porque ela fez um discurso lá no Rock in Rio, e aí ela tava super nervosa que ela tinha sido convidada para fazer esse discurso, e mesmo com toda a notoriedade que ela tinha muito medo de que as pessoas não fossem ouvir o que ela tinha para dizer, e ela foi falar justamente pra gente defender o nosso meio ambiente e outras coisas mais. E aí, nesse trecho, ela fala o seguinte: e se eles não prestarem atenção em mim? Pensei. Ou se me vaiarem, ou gritarem comigo, ou atirarem coisas em mim? Não importa, foi meu pensamento seguinte. Tire isso da cabeça. Apenas faça o que tem de ser feito. Se você não lutar por aquilo que acha importante, você estará sendo cúmplice. E essa parte eu achei muito legal. É assim, a partir do momento que você encontra o seu propósito de vida e mantém a sua vida alinhada a esse propósito, as outras coisas deixam de se tornar obstáculos e se transformam em oportunidades. E isso é uma coisa que ela aprendeu e ela martela bastante sobre. Então, foi muito legal porque com toda a notoriedade que ela teve, ela quis usar essa visibilidade por uma causa maior, por um propósito maior, e aí foi com a ONG que ela tem, que é a Believe.Earth. E isso que ela falou eu achei bem legal. Se você não lutar por aquilo que você acha importante, você estará sendo cúmplice. Eu já falei aqui diversas vezes sobre causa e efeito e eu também gosto de martelar bastante nessa tecla. Tudo que acontece com a gente são coisas que nós fazemos ou coisas que nós deixamos fazer e não nos posicionamos sobre.
Então, se você vê uma injustiça sendo feita, que você sabe que você pode fazer alguma coisa a respeito e você não faz, e você é prejudicado, você é cúmplice da sua própria tragédia. E isso é muito complicado. E a gente pode levar isso para diversos campos que a gente vê hoje na televisão. E, infelizmente, é uma verdade, mas muitas pessoas vão continuar brigando, querendo se fazer de vítima, sabendo que no fundo, tem uma pontinha de responsabilidade sobre tudo que lhe ocorre. E aí, como ela diz que tudo é uma questão de oportunidade, quando os obstáculos param de ser obstáculos, dependendo da forma de como você os encara, ela explica uma parte de quantos modelos saíam dos ensaios e iam pra balada e usavam drogas e passavam a noite viradas e voltavam no dia seguinte num estado deplorável, e ela preferiu não ser assim. E aí ela conta assim: às vezes, andando até a estação do metrô a caminho do trabalho cedinho, passando por bando de passarinhos pretos ciscando o lixo das calçadas, via garotas voltando das boates, parecendo desorientadas. Não entendia como elas conseguiam viver daquele jeito. Se ficar longe daquele cenário fazia de mim um peixe fora d'água, por mim tudo bem. Eu não queria seguir por aquele caminho. E ela mostra que é uma questão de escolha. Muitas vezes a gente acaba, principalmente quando a gente é adolescente, tá querendo se enturmar, tá querendo se encontrar, pertencer a algum grupo, a alguma caixinha, muitas vezes a gente abre mão das nossas convicções pelas coisas que as pessoas dizem que é legal, que as pessoas dizem que é certo, e muitas vezes a gente acaba se desorientando. Mas é muito importante você se manter fiel às suas convicções. É aquele clássico que a mãe da gente vive falando: você não é todo mundo. É a mesma coisa. Ela podia muito bem ter seguido por esse caminho e ter passado noites viradas e drogada e tal, mas ela falou, eu não quero isso, então é uma escolha. E por ela, se fosse pra viver sozinha, assim, de acordo com as convicções que ela sabia que ela estava certa, ok. Mas quantas pessoas estão dispostas a viver sozinhas se isso for de acordo com suas convicções contra todas as pessoas que dizem que ela tá fazendo errado? Isso é muito complicado, né? E aí teve uma frase dela que pra mim foi uma frase de impacto, que ela fala assim: sempre acreditei que quando você começa a se ver como vítima, abdica do próprio poder e talvez seja difícil conseguir recuperá-lo. E isso também eu achei muito legal, porque muitas vezes a gente vê as coisas que acontecem com a gente e não toma o posicionamento, porque muitas vezes não tem a consciência de causa e efeito e muitas vezes não sabe o que fez para chegar em determinado ponto. E aí é um momento de parar e refletir de verdade, porque se as coisas chegam no ponto onde você se vê num beco sem saída, é hora de você parar e olhar para trás todas as suas ações, porque tem coisa ali. Muitas vezes a gente se deixa levar, acaba tendo atitudes péssimas e muitas vezes nem se dá conta disso, porque não tem aquele olhar de empatia. Então é muito importante isso, e esse livro da Gisele, ele pontua muito sobre a gente estar presente, sobre a gente estar consciente sobre cada ação que a gente vai fazendo na nossa vida, não deixar as coisas acontecerem. Então, com o tempo, ela foi criando essa consciência, ela conheceu o yoga, começou a meditar e começou a ter essa consciência de respirar fundo, de tomar um tempo para acalmar o coração, acalmar a respiração antes de falar alguma coisa. E isso ela vai falando que não é uma coisa que você acordou e pronto, pensei diferente, agora eu não brigo mais espontaneamente, eu respiro. Não, não é assim. É um treino diário. Então, se uma pessoa discutir com você, se você tiver a oportunidade, dá aquela respirada, para e pensa e faz como a Gisele falou no trecho do livro, fala: olha, eu te respeito e eu espero que você me respeite também. Então, a hora que você quiser conversar com respeito, eu vou estar aqui. Dá um tempo para a pessoa se acalmar, toma um tempo para você se acalmar, porque nesses momentos onde a gente tá com a cabeça cheia de lavas de vulcão, explodindo, de coisas e memes
que a gente muitas vezes acaba falando as maiores besteiras das nossas vidas, mas nunca é tarde para pedir desculpa. Então, fazer aquela limpeza, aquela análise de consciência, ver onde você errou, pedir desculpa, procurar melhorar. Se você não sabe como, buscar ajuda é um ótimo caminho. Então, é muito legal esse livro da Gisele. Ela, se você tem interesse aí, eu não vou me estender tanto, porque senão eu vou acabar contando o livro inteiro, mas ela vai falando sobre a vida dela, sobre como ela lida com os filhos dela, como ela ajuda os filhos dela a lidarem com sentimentos de raiva, como ela conversa com eles. É bem legal, assim. Então é bem legal porque como ela aprendeu a criar consciência acerca dos próprios sentimentos e dos próprios pensamentos, ela tenta ajudar os filhos dela a lidar com esses sentimentos e esses pensamentos da mesma forma. E isso é muito legal, é muito interessante. Então eu fiquei pensando automaticamente, se vocês aí são pais e mães e têm uma vontade assim de tentar explicar um pouquinho, esse livro é um livro bem legal, ele é bem didático, ele é bem simples. Então é uma biografia com de fato diversas pitadas de sabedoria e aprendizados. Eu gostei muito, me lembrou diversos livros que eu já fiz resenha aqui no canal, como Propósito, O Silêncio do Thich Nhat Hanh, O Poder do Agora. Então é como se a Gisele tivesse lido todos eles, colocado em prática na vida dela e dando essas diquinhas de como a gente pode transformar o nosso dia numa coisa mais leve, numa coisa mais simples e principalmente com mais propósito e mais significado. Então, é uma biografia que eu gostei muito e eu já tô pensando que eu tô querendo ler outras biografias esse ano. Então, se você aí tem uma biografia bem legal aí que você gostou e acha que vale super a pena, me escreve aqui nos comentários para eu procurar também. Tá bom? Se você leu esse livro também, me escreve aí, me diz o que você achou. Algumas pessoas no Instagram me disseram que leram e gostaram muito, e eu também gostei muito, super recomendo. Então, é isso. Se você aí gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.